Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez, nosso programa Interação. É um prazer tê-los vocês assistindo a gente, mais um sábado abençoado, que você seja abençoado aí onde você está assistindo o nosso programa hoje. Você que está em casa, você que está no trabalho, onde você estiver, que você seja abençoado com esse programa, né? Não só com esse programa, mas com toda a nossa programação aqui da Web TV. E estamos aqui para continuar falando sobre o tema que nós estamos abordando durante todo o mês de abril, que é limites, né? A importância de nós respeitarmos os limites dos outros e os nossos próprios limites, né? Esses limites, eles precisam ser estabelecidos, precisam ser respeitados também. E eu quero começar falando... quem assistiu o programa do sábado passado, percebeu, algumas pessoas, que eu não comentei sobre os casados, né? A questão dos limites físicos para os casados. Mas, gente, não precisa falar, não. Assim, eu acho que não precisava falar, por isso que eu não falei, né? Porque os limites físicos, eles existem até na vida de um casal casado, né? Ou seja, se eu sou casado, eu não vou sair por aí abraçando todo mundo, cheirando o cangote de todo mundo. Não, por quê? Porque eu não vivo mais uma vida de solteiro. Eu tenho uma aliança com uma pessoa e existem certas coisas que eu preciso evitar, entendeu? Então, por isso que eu não tinha comentado também sobre essa questão dos limites físicos para casados, né? Porque é uma coisa meio óbvia, né? Você está casado, você não vai viver igual como você vivia quando era solteiro, na forma como você tratava as pessoas, né? Também não quer dizer que você solteiro vai tratar todo mundo de qualquer jeito, né? Enfim, sábado passado falamos sobre isso, a importância dos limites físicos, que nós precisamos respeitar esses limites estabelecidos, né? Impostos pelas pessoas, e nós mesmos precisamos aplicar esses limites na nossa vida, para que nós, como é que eu posso dizer? Para que a gente evite ser mal interpretado pelas pessoas, para evitar até mesmo falsas acusações contra nós, para evitar alimentar ou criar dentro das pessoas um sentimento que não é para ser alimentado, que não é para ser criado, para fugirmos das más impressões e por aí vai, né? Então, os limites físicos, eles são importantes em relação a isso também, né? Para isso. E hoje a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre os limites mentais. Então, falamos de limites físicos sábado passado e hoje os limites mentais, que é outro assunto, como é para dizer, um subtítulo, um subtema do limite, né? Que é muito interessante. O tema limites, ele está subdividido em 4 partes, né? Existem 4 subdivisões. Só adiantando aqui, nós vimos 2 até agora. Então, os próximos sábados, né? Sábado que vem e o outro, faltam mais 2 tipos de limites para a gente abordar. Então, vamos lá. Limites mentais. O que são limites mentais? Qual a importância dos limites mentais na nossa vida, né? Como cristão, como, enfim, qualquer pessoa. Qual a importância e o que são limites mentais? É isso que a gente vai estar conversando um pouco hoje. E você que está em casa já pode deixar o seu comentário na nossa caixa de mensagens aqui da transmissão, aqui no nosso chat do YouTube. Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para deixar o seu alô, para deixar alguma observação, algum comentário a respeito do que está sendo comentado aqui hoje, do que está sendo falado.
E é isso. A primeira pessoa que está aqui acompanhando a gente é o Gildemar. Um abraço, Gildemar, nosso líder de jovens. Que Deus te abençoe, sempre acompanhando a nossa programação e abençoando a vida dos nossos jovens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, eu tenho um livro que é justamente o livro que nós estamos usando para falar sobre o tema desse mês. Eu mostrei ele no sábado passado, só que não deu muito certo. Produção, pode mostrar a imagem dele de novo? Pronto, quando estiver pronto avisa. Eu vou mostrar a foto desse livro novamente, caso você não tenha assistido o programa passado. Esse livro que daqui a pouco vai aparecer a foto dele é o livro que nós estamos usando para falar sobre esse tema nesse mês de abril. O nome do livro é Limites. E, nossa, né? Limites, o nome do livro, bem óbvio, né? A gente está falando sobre isso. E ele aborda sobre toda essa questão, né? Desses 4 tipos de limites. Os limites físicos, os limites mentais, os limites emocionais e os limites espirituais. E hoje, como eu falei, vamos falar sobre limites mentais. Qual a definição de limites mentais? Basicamente, são limites que nos dão a liberdade de ter os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias opiniões. A gente já começa com essa definição. Isso é limite mental. É você ter a liberdade de ter os seus próprios pensamentos e as suas próprias opiniões. Calma, né? Porque eu abrindo o programa de hoje com a frase dessa, alguém pode pensar que, né, eu estou exagerando um pouquinho. Mas no decorrer do nosso programa hoje, vocês vão entender melhor do que se trata, né? Os limites mentais. Basicamente, assim como nos limites físicos, existem pessoas que não respeitam limites mentais. Você é um ser único. Deus te fez único. Deus me fez único. Então nós não somos iguais, podemos ser parecidos, mas iguais nós não somos. Nem mesmo gêmeos são idênticos, né? Todo mundo é diferente um do outro. Não só fisicamente, mas em características, em certos comportamentos e, eu diria, principalmente na maneira de pensar também, né? Existe essa diferença também na maneira de pensar. Então, eu penso de um jeito, o pessoal aqui da produção pensa de outro jeito, eu tenho a minha opinião, o pessoal da produção pode ter uma opinião diferente, e isso nos diferencia uns dos outros também. Então, assim, existem pessoas que não respeitam limites. Assim como não respeitam limites físicos, que é o que nós comentamos no sábado passado, existem pessoas que não respeitam limites mentais. E como é que eu vou saber que uma pessoa não está respeitando os limites mentais de outra pessoa? É dessa forma. A partir do momento em que eu quero obrigar a outra pessoa a pensar como eu penso e ter as mesmas opiniões que eu tenho. Quando eu quero obrigar alguém a fazer isso, eu estou desrespeitando, eu estou quebrando os limites mentais daquela pessoa. Então Deus ele nos fez únicos. Somos únicos, né? Temos a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos que podem ser diferentes uns dos outros. Devemos entender que os limites mentais existem também para que respeitemos os pensamentos e opiniões dos outros e para que nós mesmos tenhamos cuidado
com nossos próprios pensamentos e opiniões. O que isso quer dizer? A primeira parte eu já expliquei, né? Nós precisamos respeitar os limites mentais da outra pessoa, entender que ela tem a forma de pensar dela, ela tem as opiniões dela. Isso já foi explicado. Mas a segunda parte disso que eu acabei de ler tem a ver com os limites mentais que nós precisamos estabelecer para nós mesmos. Porque não basta a gente apenas respeitar os limites dos outros. Nós temos que estabelecer limites para nós mesmos também. Então, comparando novamente com os limites físicos, que é o que a gente comentou sábado passado, eu preciso respeitar os limites físicos que alguém impõe para mim, né? Aquela pessoa, não, com ela não tem abraço, não tem aperto de mão, enfim, são os limites que ela impôs e eu preciso respeitar isso. E, por outro lado, eu preciso estabelecer limites físicos para mim também, né? Então, com os limites mentais, funciona da mesma forma. Eu preciso respeitar a forma de pensar, enfim, entender que aquela pessoa tem a forma de pensar dela e as opiniões dela, e preciso estabelecer limites em relação ao que eu penso e em relação às minhas opiniões. Por que eu estou dizendo isso? Já já a gente vai falar um pouco mais a respeito, só que já adiantando, é porque tem pessoas que acham que eu posso pensar qualquer coisa e que eu posso ter opiniões a respeito do que eu quiser. É mentira? Não. É verdade. Você é livre para pensar o que quiser e ter as suas próprias opiniões, né? Agora sim, já que nós estamos falando principalmente de um contexto cristão, então não convém a um cristão, a alguém que se diz cristão, né? Pensar o que ela quiser e ter a opinião que ela bem quiser, né? Esse pensamento e essa opinião precisam estar alinhados à palavra de Deus. Isso para alguém que se diz cristão, né? Seguidor de Cristo, que crê em Deus, né? E em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, e no poder do Espírito Santo e tudo que a gente já sabe, né? Agora sim, se a pessoa não crê em Deus, ok, né? Aí é outra coisa. Mas para alguém que se diz cristão, eu diria que esses limites mentais, eles precisam ser mais evidentes, né? Você não vai pensar o que quiser e ter a opinião que bem quer. Até porque nós usamos a palavra de Deus como nosso guia, né? E a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, e Ele se torna Senhor e Salvador da minha vida, o meu pensamento, ele se torna cativo a Ele. Então eu não posso mais pensar o que eu quiser ou ter a opinião que eu bem quiser. Não é por aí. Se eu abro a boca para dizer que Ele é meu Deus, que Ele é o meu Senhor e que Ele é o meu pastor, muitas pessoas chamam o Abba, né, o nosso Pai Celestial, dessas três coisas: Senhor, pastor, Deus e Pai também, né? Mas muitas dessas pessoas, elas não percebem o que elas mesmas estão falando. São definições muito fortes, principalmente Senhor, eu diria. Porque a partir do momento que você também afirma que Deus é Senhor, eu sou o quê? Eu sou servo, né? Eu sou escravo. Escravo dele, né? No bom sentido, claro. Mas como todo escravo, eu não tenho... Tipo assim, as minhas vontades, elas não prevalecem. A vontade que prevalece é a vontade do meu Senhor, daquele que eu chamo de Senhor. E se nós chamamos Deus de Senhor, a gente está querendo dizer que, eu sou teu servo. A minha vontade não deve prevalecer, mas sim a tua, porque tu és o meu Senhor. Então é uma palavra muito forte. Senhor, Deus, né? Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor. Ou seja, você cuida de mim, eu confio em você de olhos fechados, entendeu? Tu és o meu pai, né? Ou seja, o Senhor tem autoridade sobre mim e várias outras definições.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de sabermos o poder que nós carregamos, que as palavras carregam quando nós falamos. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus e Ele se torna Senhor e Salvador da minha vida, a minha vontade não pode prevalecer. Por isso que eu digo que os limites mentais, eles precisam ser, né, na verdade, mais evidentes na vida de alguém que se diz cristão, entendeu? Ela não vai pensar o que quiser e ter a opinião que bem quiser, porque, como eu falei, a opinião e o pensamento dela estão cativos a Cristo a partir do momento que ela aceitou a Jesus. Se isso não acontece na vida dela, então ela não aceitou a Jesus. Ela acha que aceitou, mas ainda não entregou a vida a Cristo. Devemos entender que os limites mentais, né, só repetindo, os limites mentais existem também para que respeitemos os pensamentos e opiniões dos outros e para que nós mesmos tenhamos cuidado com nossos próprios pensamentos e opiniões. Vale lembrar, a gente vai abrir um parêntese aqui dando continuidade, que, como eu falei, os limites precisam ser respeitados. A partir do momento que eu não respeito o limite de alguém, isso eu estou falando de limites mentais, que é o que a gente está falando hoje, eu me torno uma pessoa controladora, né? Então, quando você quebra esse limite em relação a outra pessoa, você se torna um controlador. E isso é muito forte, a gente vai já explicar por quê. É muito forte. E quem sabe, muitas pessoas são controladoras e não sabem, né? A pessoa, de certa forma, quer obrigar a outra a pensar igual a ela, quer obrigar a outra pessoa a ter as mesmas opiniões que ela tem, e quem sabe ela está fazendo isso e não percebe, mas agindo assim, ela é considerada uma pessoa controladora. Ela quer controlar o outro, ela quer fazer com que o outro pense, quer obrigar, na verdade, né? Quer obrigar o outro a pensar e ter as mesmas opiniões que ela tem, entendeu? Que essa pessoa tem. Não, eu esqueci a minha garrafa de água. Vou ficar pigarreando o programa todo, produção. Não posso ser controlador. Quebrando o limite mental de outra pessoa, querendo forçá-la a pensar como eu. E por que eu não posso fazer isso? Não posso esperar a resposta, né? Porque eu não coloquei a enquete do nosso programa essa semana, infelizmente. Mas nessa semana agora que vem vai ter enquete do nosso programa lá na Web TV. Então você vai lá, fica de olho, responde a nossa enquete e no próximo programa a gente vai comentar sobre as respostas. Mas nessa semana agora que passou, eu não coloquei enquete, então infelizmente não vai ter essa interação hoje, tá? Mas vou perguntar mesmo assim, por que eu não posso ser controlador? Por que eu não posso forçar outras pessoas, né, obrigar outras pessoas a pensar como eu e a ter as mesmas opiniões que eu tenho? A resposta é essa aqui. Porque quem faz isso é o diabo. Você não é o diabo. E você não pode ser considerado, eu e você não podemos ser considerados filhos dele. Mas a partir do momento em que eu quero obrigar alguém a pensar como eu, a ter os mesmos pensamentos que eu acabo me tornando, me definindo, eu diria, como um filho do diabo. Porque quem faz isso, quem quer obrigar, tragar as pessoas nesse sentido, é o diabo. Para ele, quanto mais pessoas ele conseguir destruir a mente, né, quebrar os limites mentais dessas pessoas, para ele melhor. Quanto mais pessoas ele obrigar, forçar a terem os mesmos ideais, os mesmos pensamentos que ele, quanto mais melhor para o diabo, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado
se nós não estamos forçando as pessoas também obrigando as pessoas a pensarem como nós. Isso em qualquer área, entendeu? Em relação a qualquer coisa. Nós não podemos ser controladores, porque quem faz isso, quem é controlador e manipulador é o diabo. Cuidado. Às vezes, isso não acontece de forma descarada, mas de maneira sutil. E aí entra a questão da manipulação, como eu falei, né? Controlar, manipular, enfim. Nós precisamos entender que o Deus, ele nos fez livres, né? Então, assim, nós somos livres, né? Graças a Deus nós somos livres. Então, você tem o poder de escolher, né? Eu ia derrubar na mesa, cara. O notebook foi... Aproveita esse break aqui, quiser me trazer uma água, eu aceito, tá? Obrigado. Então, o que acontece? Deus nos fez livres, então nós temos o poder de escolher, né? Temos o livre-arbítrio. Né? Se você não crê nisso, depois a gente conversa. Senão, vão ser horas a mais de programa. Mas Deus, ele nos fez seres únicos, com a capacidade de escolher. Então, eu te pergunto, que sentido faz nós tirarmos das pessoas o poder de escolher? O poder delas pensarem como quiserem, tomarem as suas próprias decisões, terem as suas opiniões. Então, se eu tiro da pessoa esse direito dela, se eu quebro o limite mental dessa pessoa, querendo enfiar na cabeça dela um pensamento ou uma opinião que eu tenho, eu estou agindo como o diabo, né? Eu estou agindo como filho dele, porque eu não estou respeitando os limites mentais daquela pessoa, entende? E muitas vezes, essa quebra de limite, ela, como eu acabei de ler, ela não acontece de forma descarada, ela acontece de forma bem disfarçada, sutil. E aí o melhor nome que eu gosto de dar para isso é manipulação. Nem sempre alguém vai chegar para você, ou para mim, e vai querer descer goela abaixo em você uma opinião ou um pensamento que essa pessoa tem. Nem sempre. Às vezes, essa pessoa ela vem de forma bem sutil, e ela fica te rodeando e te mimando, né? Quem sabe te dando alguma coisa, algum presente, ou sei lá o que for, né? E te elogiando e tal, mas por trás ela está te manipulando para que você pense igual a ela, para que você tenha as mesmas opiniões que ela tem. Então, isso também é considerado uma quebra de limite mental. Ela está de forma sutil, querendo te controlar, querendo te manipular e tirando de você essa capacidade de escolher o que você quer pensar, o que você quer opinar, basicamente isso. Dando continuidade... Então, cuidado, às vezes isso não acontece de forma descarada, mas de maneira sutil, né? Que eu acho a palavra manipulação a palavra mais apropriada para isso. Os limites mentais se aplicam a nós mesmos também, no sentido de que devemos ter cuidado com nossos próprios pensamentos e opiniões, que é o que a gente conversou no começo da nossa transmissão hoje. Não basta nós respeitarmos os limites mentais dos outros, nós também precisamos estabelecer limites para nós mesmos. Vamos lá. Na minha experiência, a gente que trabalha de certa forma com liderança, a gente que já tem uma certa caminhada,
que trabalha de perto com pessoas, com aconselhamento, com discipulado, enfim, ajudando pessoas, a gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo e ouve de tudo. E uma coisa que me entristece muito, eu digo isso com muita tristeza mesmo, com muito pesar no meu coração, é que durante essa caminhada, muitas pessoas que eu, pelo menos, pessoas com quem eu já conversei, pessoas que eu já ajudei, né, já discipulei, enfim, tentei ajudar de alguma forma, muitas delas, isso eu estou falando de pessoas cristãs, não estou falando de pessoas ímpias, né, do mundo, enfim, pessoas cristãs. Muitas delas, elas estão dentro da igreja, mas elas têm pensamentos e opiniões completamente diferentes da palavra de Deus. Dos mais variados, né? Dos mais variados. Eu não quero citar exemplos aqui, mesmo sem citar nomes. Eu definitivamente não quero citar nem exemplo, que eu acho que não convém. Mas muitas pessoas com as quais eu já tive um contato, né, de conversar a respeito desse assunto, eu percebi que são pessoas, né, que inclusive falaram para mim, que elas pensam de uma forma, elas sabem que a Bíblia diz completamente o oposto do que elas fazem, né, ou pensam, mas elas não querem saber. Elas vêm para a igreja ou vão para a igreja, né? Vão para a igreja, sentam no banco, escutam a palavra de Deus, oram, levantam a mão, louvam. Só que elas têm opiniões que vão contra a palavra de Deus. Mas na vida dela, no pensamento dela, não tem nada demais. Não tem nada demais. Ou seja, a gente chegou num ponto em que o pecado, por muitas pessoas, ele tem por muitos cristãos, né? Vou me corrigir aqui, o pecado ele tem se tornado uma coisa totalmente normal, comum, né? E muitas vezes eu quero, como é que pode dizer? Eu quero explicar o que eu faço usando a Bíblia, né? Os mais descarados, eu diria, ainda têm a coragem de usar a Bíblia para explicar por que a pessoa pensa desse jeito, por que ela faz o que ela faz, né? Por que ela acha que não tem problema nenhum. Aí os mais descarados ainda usam a Bíblia para explicar por quê, entendeu? Distorcendo a mensagem real da palavra de Deus. Então, assim, é triste, porque a gente vê todas as pessoas em qualquer igreja, todo mundo junto, levantando a mão, adorando, orando, buscando a Deus, só que repito, digo isso com muita tristeza, muitas dessas pessoas, você não sabe, mas elas defendem coisas que a palavra de Deus não defende. Elas pensam coisas, né, têm opiniões a respeito de coisas que vão contra a palavra de Deus. E quem sabe essa pessoa está sentada do seu lado e você não sabe. Entende? Sobre assuntos mais absurdos e que para mim e para você, para a gente pode ser, é óbvio que isso é pecado, né? Não tem nem o que discutir, mas para outra pessoa, para ela já se tornou uma coisa comum, já se tornou normal. E não é normal. Né? Para você ver como o pecado já tem entrado e se instalado na vida de muitas pessoas de um jeito que para elas tanto faz, né? Não tem problema nenhum. Eu posso continuar sendo cristão e fazer isso sem problema nenhum. No final, Deus continua me amando. Tipo isso, entendeu? E isso eu tô
só na ponta do iceberg, né? Porque tem coisa muito mais, eu não sei nem qual é a palavra, muito pior do que isso. Que, repito, né? Eu não posso nem comentar aqui. Mas para você entender, eu quis dizer tudo isso por quê? Para você entender que, principalmente em relação a nós que dizemos que somos cristãos, precisa existir limite mental. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não posso ter as minhas opiniões, os meus próprios pensamentos sobressaindo os pensamentos e as opiniões, né, de Deus. Eu diria melhor, sobressaindo o que Deus disse, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os meus pensamentos e as minhas opiniões não podem sobressair Jesus, não podem sobressair a verdade. Entende? E é com muita tristeza, né, que a gente sabe, né, que existem mas muitas pessoas na igreja de hoje, na igreja como um todo, que estão na igreja e acham que é possível ser cristão e continuar fazendo muitas coisas erradas, né? Muitas coisas que vão contra a palavra de Deus. E a gente sabe que não tem como, né? Não há como você seguir a dois senhores. Não tem como você dizer que é cristão, vai para a igreja, segue a Cristo, né? Ama a Deus e ao mesmo tempo você pensar coisas que vão contra a palavra de Deus, ter opiniões a respeito de coisas que vão contra a palavra de Deus. Não tem como, né? Ou você é um ou você é outro. Né? E se está em cima do muro, o muro pertence ao diabo, né? Como o pessoal costuma dizer. Vamos lá. Os limites mentais se aplicam a nós mesmos também no sentido de que devemos ter cuidado com nossos próprios pensamentos e opiniões, como eu tinha lido. Liberdade é diferente de libertinagem. Gosto desse ponto, gosto demais. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Ah, mas eu sou livre para pensar o que eu quiser. Eu sou livre para ter as minhas próprias opiniões. Sim, em momento nenhum eu falei o contrário. Na verdade, eu disse que todo mundo tem o direito de pensar o que bem quiser e ter as opiniões que bem quiser. Mas repito, eu quero focar no contexto cristão, né? Principalmente no contexto cristão. Se eu digo que eu sou cristão, eu preciso entender que liberdade é diferente de libertinagem. Eu sou livre? Sou. Mas qual é a diferença da liberdade para a libertinagem? Liberdade é eu entender que eu posso fazer o que eu bem quiser, mas eu não faço tudo que eu quero, porque eu sei que vão haver consequências. A libertinagem não. Eu sei que eu sou livre para pensar, para fazer o que eu bem quiser, e eu faço mesmo porque eu não estou nem aí para as consequências. Seja consequências, coisas que vão acontecer comigo ou com a outra pessoa, não importa. Eu quero fazer, eu quero pensar o que der na telha, entendeu? Isso é libertinagem. Então, muitos libertinos pensam que são livres, mas não são. Isso é libertinagem, são libertinos. E o que isso tem a ver com limites mentais? Você só vai fazer uma coisa se você antes tiver alimentado aquilo na sua mente. Entendeu? Por mais que você haja por impulso, por mais que você, eu fiz sem pensar. Quem sabe, né? Pode até ter feito sem pensar por impulso lá na hora, no calor do momento, pode acontecer. Só que até chegar o momento de você ter agido por impulso, você veio alimentando aquilo dentro de você, de alguma forma. Né? Era algo que vinha sendo alimentado ou que foi alimentado em algum momento. Então,
se eu tenho o meu pensamento e as minhas opiniões cativas a Deus, qualquer outro pensamento que está fora da vontade de Deus não vai se manifestar em forma de ação. O pensamento, ele é a raiz de toda ação. Até Deus, quando criou todas as coisas, ele planejou, ele projetou, ele imaginou, ele sonhou com tudo e depois ele criou todas as coisas com a sua voz, com o poder da sua voz. Liberdade é diferente de libertinagem, como eu falei, né? E o pensamento é a raiz da ação. Então, uma pessoa que é libertina, ou seja, que pensa o que bem quiser, tem a opinião que bem quiser, faz o que bem quiser, sem nenhuma regra, existem consequências e muitas vezes ela não está nem aí. Ela só quer fazer o que der na telha. Ou seja, não existem limites mentais para essa pessoa. E repito, tristemente, isso acontece muitas vezes com quem se diz cristão, né? Muitas vezes parece que não existe limite mental, né? Mental, no caso. Não existe limite mental para alguns cristãos, né? Eles acham mesmo que podem pensar o que quiserem, ter a opinião que bem quiserem, mesmo que vá contra a Bíblia, né? E repito, muitos ainda tentam se justificar usando a própria Bíblia, né? O que eu acho que ainda é pior. Mas, enfim. Observação. É óbvio que nossos pensamentos e opiniões precisam estar alinhados com a palavra de Deus, se nós nos consideramos cristãos, né? Então, eu quero te convidar, você que está em casa, eu quero te convidar a fazer essa autoanálise, né? Que nós possamos fazer essa autoanálise todos os dias. É uma coisa que a gente devia fazer todo dia. Quem sabe uma das primeiras coisas a se fazer no dia seria sentar, né? Orar, conversar com Deus e assim, falar para Deus, Deus, me ajuda a identificar as áreas na minha vida em que eu estou pensando o que eu quero e tendo as opiniões que eu quero, sendo que eu deveria pensar o que tu pensa, ter as opiniões, os pensamentos que o Senhor tem, né? Sendo que o meu pensamento devia estar cativo a Ti. Me ajuda, Senhor, a identificar essas áreas na minha vida para que eu possa buscar ajuda, me esforçar, mudar, né? Ter aquela metanoia, que é aquela mudança de mente mesmo, né? Porque muitos de nós precisamos passar por essa metanoia, essa mudança de mente. Muitos de nós acham que está no caminho certo, mas talvez não esteja, né? A gente está pensando e tendo opiniões que são totalmente carnais, que não vêm de Deus, mas que vêm do homem, né? E muitos ainda batem no peito e dizem, não, eu vou para o céu, eu estou certo, a Bíblia quis dizer foi isso mesmo, entendeu? Será? Será? Ou será que o orgulho impede muitas dessas pessoas de enxergarem que elas não estão, na verdade, tendo o mesmo pensamento que Deus tem? Óbvio que nossos pensamentos e opiniões precisam estar alinhados com a palavra de Deus, se nos consideramos cristãos, né, como eu falei. E sobre o fato de você respeitar a opinião do outro, foco aqui, pessoal. Sobre o fato de você respeitar a opinião do outro, isso não significa que você vá adular e passar a mão na cabeça de uma pessoa a respeito de algo que é contrário à palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade precisa ser dita, sempre em amor, é claro, né? Então,
A gente tem que ter cuidado também quando fala sobre limites mentais, que quando eu falo que cada um é livre para, né, pensar, ter os seus pensamentos e opiniões, isso não quer dizer que se chegar alguém do meu lado, né, dizendo que defende coisas que, poxa, totalmente contra a palavra de Deus, eu vou passar a mão na cabeça dela, ô bebê, é isso mesmo, neném. É, você tá certo, né? Cada um pensa de um jeito, né? Não, negativo, né? Eu tenho que falar a verdade que, né, que eu acredito, falar sobre Jesus para essa pessoa, né? Dizer que, poxa, você não é assim, né? Não tá certo e tal. E falar para ela, em amor, é claro. Eu não posso ser omisso, eu não posso passar a mão e adular. Não, de forma alguma. Né? Então, isso precisa ser bem observado. Precisamos ter cuidado, né? Eu deixei esse ponto para o final. Precisamos ter muito cuidado, até mesmo na hora de evangelizar, né? Se você está assistindo o programa de hoje, ao vivo, agora, né? Ou vendo a gravação, porque sim, o programa fica gravado, muita gente não sabe ainda, nem eu sabia até pouco tempo, mas tudo bem. Eu quero te convidar a sentar. Se você está em pé, sente. Porque talvez sentado, você vai entender melhor o que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. Precisamos ter cuidado até mesmo na hora como evangelizamos. Ter cuidado até mesmo na forma como evangelizamos. Deus não quer que sejamos manipuladores. Deus não quer que sejamos manipuladores. Como eu falei, quem faz isso é o diabo. Ele é controlador, ele é manipulador. E como eu falei, Deus nos deu o privilégio de podermos escolher muitas coisas, de termos o livre-arbítrio em relação, poxa, nossa, nós temos esse poder de escolher muitas coisas. Então, eu, como cristão, como qualquer pessoa, não posso obrigar o outro a aceitar Jesus. Eu não posso forçar a outra pessoa a entregar a vida dela para Jesus. Que Deus é esse que eu sirvo, que arranca das pessoas a capacidade de escolher? Eu sou um robô? Eu sou uma marionete? Eu sou um objeto? Então a gente tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas elas vão evangelizar com as melhores das intenções. Mas quem sabe algumas dessas pessoas, na hora de falar de Jesus, na hora de ganhar uma alma para Jesus, age de forma controladora, age de forma manipuladora. É quase como se o evangelismo fosse um vale tudo. Vale tudo. Desde que a pessoa vá para Jesus, vale tudo. Será? Será que vale tudo mesmo, inclusive ser manipulador e controlador, que está assim com enganador, né? Porque quando eu controlo e manipulo, eu estou, de certa forma, enganando aquela pessoa. Será que é para a gente ser assim? Não. Não. Precisamos ter cuidado até mesmo na forma como evangelizamos. Deus não quer que sejamos manipuladores. A verdade precisa ser dita, sim, mas respeitando os limites mentais das pessoas, para que elas aceitem a Jesus por si mesmas e não por pressão ou sendo levada pelos pensamentos e opiniões dos outros. Eu preciso respeitar os limites mentais da outra pessoa. Existem limites, eu não posso quebrar esses limites. Então,
eu preciso falar de Jesus, eu preciso ser verdadeiro com aquela pessoa, eu preciso propagar o amor de Deus, a mensagem do Evangelho, eu preciso, até porque eu não sou cristão se eu não fizer isso. Mas eu também não posso controlar, manipular a outra pessoa. Eu não posso forçar ela, obrigar ela a entregar a vida dela para Jesus, né? Se eu faço isso, eu posso servir a qualquer Deus, menos ao Deus da Bíblia. Isso é verdade. A pessoa precisa, como eu coloquei aqui, né? Aceitar Jesus por si mesma e não por pressão ou sendo levada pelos pensamentos e opiniões dos outros. E isso é tão lindo porque quando ela entrega a vida dela a Jesus, a mudança ela acontece de dentro para fora. E não aquela mudança forçada de fora para dentro que você obrigou a pessoa a aceitar Jesus e bora. Não, não. Deus não é assim. Não precisa disso, né? Quem é controlador e manipulador é o diabo, como eu falei. Nós não precisamos agir como filhos dele. Então, a partir do momento que eu uso artimanhas, que eu uso de enganação e eu vou bajulando aquela pessoa e tal, e, né, e até inventando umas coisas assim, meu Deus do céu, ou falando que, né, se você vir, você vai ter isso, vai ter aquilo, e Deus vai te abençoar, e blá, 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 e muitas outras coisas, eu estou controlando, eu estou tentando manipular aquela pessoa e tirar a capacidade dela de escolher por ela mesma, né? E quem sabe, né, em muitos casos, mesmo que ela aceite a Jesus dessa forma, pode não ser uma mudança genuína, uma mudança verdadeira, porque não foi de fora para dentro, não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. O Gildemar aqui comentando, né? Vamos abrir roda de conversas com esses temas. Parabéns, Max. É um tema bem interessante. O Henrique está acompanhando a gente também. Abração, Henrique. Deus te abençoe, meu irmão. Gosto demais de você. Rebeca Moura, bênção. Um abraço, Rebeca. A Vitória está acompanhando a gente também. Vitória Oliveira. A Aline Sidraque disse, às vezes, acaba afastando as pessoas. Aline, é isso mesmo. Às vezes, das duas, uma, né? Ou a pessoa aceita Jesus da forma errada, desse jeito que eu falei, ou você vai acabar afastando a pessoa, né? Que ela vai se assustar, vai, sei lá, pô, o que é isso? Entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado com os limites mentais. Eles se aplicam a todos, mas, repito, principalmente aqueles que se dizem cristãos, que tem que ser, essas características precisam ser mais evidentes na vida de quem se diz cristão. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. Sábado passado falamos sobre limites físicos e hoje falamos sobre limites mentais. No próximo sábado a gente vai falar sobre limites emocionais. Não perca, em nome de Jesus, vai ser muito massa, vai ser demais. Nessa semana a gente vai estar colocando na Web TV da Igreja das Nações algumas perguntas, umas enquetes, você responde lá, que aí a gente junta todas as respostas e no próximo sábado, no próximo programa, a gente está aqui comentando sobre as respostas que vocês deram, tá certo? Então, para finalizar, que o Senhor te abençoe, que a gente possa entender que existem limites mentais, assim como limites físicos e os outros que a gente ainda não abordou. Existem limites mentais. A gente precisa respeitar os limites mentais das outras pessoas, né, em todos os sentidos, inclusive quando nós vamos evangelizar alguém, porque as pessoas não podem aceitar Jesus sendo forçadas, né? E eu preciso entender que existem limites mentais para mim mesmo, eu preciso estabelecer. Eu não posso pensar o que eu quero, fazer o que eu quero, ter as minhas próprias opiniões
se sobressaindo o que Deus diz, né? Porque se eu digo que sou cristão, a minha vida pertence a Ele, e isso inclui os meus pensamentos. Então, teoricamente, né, se eu sou cristão, o meu pensamento precisa estar cativo a Ele. Toda a minha vida, né? E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente. Até sábado que vem. Um beijo. Eu tô até com receio de falar isso agora, porque o assunto é limites, né? Aí você tem que ter muito cuidado, né? Um abraço, mas um beijo também, pronto. Um cheiro, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo sábado. Fica com Deus. Valeu. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Oh, oh, o que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar
nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, mais uma vez. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou seu, também sou seu. Vem. Porque dele e por Ele